O que acontece quando tentamos rodar aplicativos de 2025, 2026 e 2027 em um PC gamer de 2019? Aqui no canal, estamos testando os limites da tecnologia para descobrir até onde esse hardware aguenta. Você usa Windows para editar vídeos, mas já pensou em migrar para o Linux e continuar trabalhando com o DaVinci Resolve? Então, esse vídeo é para você. Hoje, eu vou te mostrar o passo a passo completo para instalar o DaVinci Resolve no Pop! OS, uma das melhores distribuições Linux para edição de vídeo. Então, ok, pessoal, depois de fazer essas pequenas alterações aqui, esse início de configuração no nosso sistema operacional, eu vou começar aqui, vou continuar, né, com esse processo. E agora eu vou fazer o download e a instalação, ver, né, se a gente vai ter algum tipo de dificuldade, se a gente realmente vai conseguir utilizar o DaVinci Resolver para fazer a instalação aqui e ver se ele vai reconhecer aí os nossos drivers de vídeo, porque se eu não conseguir utilizar minha placa de vídeo, já não fica muito viável a utilização desse software aqui no Linux. Basicamente, eu vou entrar aqui no Google e aqui no site, na página inicial do Google, nós vamos buscar pelo nome do programa aqui, ó, DaVinci Resolver, o primeiro link, o primeiro site, o link vai estar na descrição para facilitar, mas basicamente eu sempre gosto de mostrar como fazer o download no site oficial, porque mesmo que eu deixe o link na descrição, os sites se atualizam e as páginas mudam, entendeu? Então é sempre interessante que você saiba como baixar, indiferente de que data você está vendo esse vídeo aqui. Então, o DaVinci, pelo menos, eu venho acompanhando ele há muitos anos, ele sempre manteve, né, a mesma estrutura, e logo de cara você já vê aqui, ó, download da DaVinci Resolver, a versão 19. Você pode estar baixando em uma época onde essa versão é outra, mas eu vou manter sempre atualizado esse conteúdo aqui. Então nós vamos escolher a versão para Linux, não a versão para Linux do DaVinci Studio, porque eu não quero pagar US$ 299 para a utilização do software. Eu quero usar a versão 100% gratuita, porque para as minhas necessidades e para as coisas que eu vou fazer, ela já serve, ok? Então eu vou clicar aqui em fazer o download, ele vai automaticamente subir um formulário, e nesse formulário você pode colocar as informações corretas, ou simplesmente você pode fazer, eu vou fazer aqui, que eu vou colocar ABCD, ABCD, ABCD em todos os campos aqui, porque esse formulário ele não valida informação, é um formulário de coleta de e-mail ali, provavelmente, mas eles não bloqueiam o download do software se você responder de qualquer forma. Como isso daqui é algo que eu estou fazendo só para teste, eu vou colocar aqui no telefone, não, desculpa, no e-mail. Você precisa colocar um e-mail.com e mantendo do jeito que está. Eu vou simplesmente aqui mandar registrar, automaticamente ele vai vir com esse é, download, né? Observe e vamos aguardar a finalização desse download. Aqui em ver todos os downloads, se eu der um clique aqui, ele me mostra aí a velocidade. Estou baixando utilizando a minha internet. Leva em consideração que nós vamos fazer o teste de internet e tudo. É que eu quero já configurar as principais coisas antes de ficar fazendo teste de benchmark, porque eu vejo o Linux como algo que você complementa, né? Então ele vem de um jeito, você configura, e depois de configurado, você consegue aí sim testar e ver se as aplicações que você precisa vão funcionar corretamente, levando em consideração que o Pop! OS ele é bem próximo do Windows, tirando a questão do designer, ele é bem próximo do Windows em relação à facilidade de se fazer algumas coisas, mas a instalação do DaVinci Resolver não tem jeito, nós vamos ter que fazer aqui utilizando a documentação, e a documentação pede que nós pede para que nós abramos um terminal para fazer algumas ações. Download concluído. Eu vou minimizar aqui. Vou abrir aqui o File Manager. Deixa eu ampliar aqui para ficar bem claro isso para vocês. É, Aqui em Downloads, deixa eu jogar o Mission Center fora, né, do outro passo. Vou clicar com o botão direito em cima e vou mandar ele extrair aqui, entendeu? Porque eu quero dizipar, é um arquivo .zip, então eu quero dizipar, eu vou mandar ele extrair aqui. E a ideia aqui é o seguinte: ele vai começar a pensar aqui, ó, só vai ser válido quando ele finalizar ali, né? Ele ainda não finalizou, então eu estou levando em consideração que
como ele não finalizou aqui o aviso, ele, por mais que completou aqui, ainda não acabou, entre aspas, entendeu? Então, o sistema operacional está falando para mim ainda que ele está pensando, vou colocar dessa forma. Se eu entrar dentro desse arquivo aqui, ó, agora finalizou. Eu tenho aqui um arquivo .rum, né? E eu tenho aqui um Linux instalação instruções.pdf, que está em inglês, mas é muito simples. Se eu clicar com o botão direito aqui e mandar abrir com o documento Viewer, ele vai abrir, porque isso é um PDF, entendeu? Mas é um PDF de um passo a passo de como fazer a instalação. Eu vou simplificar isso aqui, porque basicamente o objetivo aqui, pessoal, é que você consiga só fazer a instalação da forma mais rápida possível. Mas ele está falando para mim aqui que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar um chmod para poder dar permissão nesse arquivo e depois dar um sudo.barra rum, o nome do arquivo. Beleza. Entrar dentro da pasta que eu acabei de zipar, clicar com o botão direito, Open Terminal, ele vai abrir o terminal aqui. E aí eu dou um ls para poder visualizar, dou a permissão que a documentação está me solicitando ali, que no caso é chmod mais x, dá um espaço, vou digitar o nome do arquivo, que no caso aqui é davtab, dá um enter, vou dar um ls novamente, e agora eu vou dar um sudo espaço ponto barra, escrever o nome do arquivo novamente, no caso aqui do arquivo .rum, D, A, e vou dar Enter. Ele vai solicitar minha senha de administrador, entendeu? Porque eu entrei como usuário sudo, então eu vou digitar aqui a minha senha simples e agora ele teria que instalar o DaVinci, pum, deu um erro. Então, vamos analisar. Ele está me falando aqui que eu estou sem essas bibliotecas aqui, ó. Entendeu? Essas bibliotecas não estão disponíveis no sistema. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar esse texto. Eu posso copiar aqui também, como eu posso copiar aqui, beleza? Ó, vou copiar isso aqui. Leve em consideração que nós estamos num pós-formatação, acabou de formatar o sistema, instalamos alguns programas como esses programas aqui, instalamos os codecs da Microsoft, instalamos um monte de coisa e mesmo assim eu tenho uma falta de coisas de libs, né, necessárias para poder fazer a instalação desse programa. Eu vou deixar tudo aberto aqui e vou abrir aqui em mais um novo terminal do lado, entendeu? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um CD para sair desse diretório para ficar melhor aí no vídeo para vocês, dar um Ctrl L para ele limpar a tela, porque aí eu acho que fica melhor para vocês poderem visualizar no vídeo. Aqui do lado esquerdo eu tenho o que nós estamos fazendo e aqui do lado direito eu tenho um novo terminal numa aba, assim como a gente usa o navegador. Então eu vou pegar aqui, vou copiar aqui essas libs que estão faltando. E vou vir aqui e vou dar um sudo espaço apt install espaço e colar essas libs, entendeu? E agora eu vou dar enter. Vou pôr minha senha e ver se tem essas libs estão disponíveis dentro dos repositórios oficiais do Pop! OS, entendeu? Pode ser que não. E aí ele está instalando. Então, eu acredito que agora está tudo ok. Eu vou fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui também. Eu vou dar um ok. E, e agora eu vou tentar de novo. Eu vou pôr setinha para cima. Porque com a seta para cima eu puxo o meu último comando. E automaticamente o último comando foi o sudo desse terminal, né? Foi o sudo ponto e barra ou DaVinci Resolver. Vou dar enter. Vamos ver o que acontece. E agora ele me sobe o instalador do software. Só que isso aqui ainda não significa que o software vai funcionar, entendeu? Eu preciso instalar, salvar o log, né? Porque eu sei que pode ser que aconteça alguma coisa, e depois clicar no ícone do software para ver se ele abre, entendeu? Nós precisamos passar por todos esses processos. Então aqui eu vou em próximo, ele está falando aqui, ó, bem-vindo ao DaVinci Installer, né? Que é o instalador no caso do software. Eu vou em próximo aqui, About DaVinci, está falando da versão, bem-vindo, blá blá blá. Eu vou em próximo, leve em consideração que ele está falando aqui os requisitos de sistema, como por exemplo, requisitos mínimo, né? 32 GB, nossa,
Requisitos mínimos de sistema 32 gigas de memória, tipo, loucura, entendeu? Não leva isso em consideração, porque eu trabalho com ele, sei lá, desde que lançou a versão gratuita eu uso e eu nunca usei ele com 32 gigas de memória. Então aqui, NVIDIA Driver 55.40 ou superior, no caso aqui que eu estou na NVIDIA, qual que é o drive da NVIDIA que eu estou utilizando aqui? Vamos analisar. Ó, o terminal não me mostra. Se eu abrir aqui o sistema, o software da NVIDIA, ó, eu estou no driver 565.77. Então, eu estou nos requisitos de driver, né, recomendados ou superior. Então, eu estou no superior, então tá tranquilo. Na AMD, driver oficial, suporte OpenCL 1.2 e o CUDA. Essa placa de vídeo tem suporte. E eu vou ignorar a questão aqui dos 16 gigas de memória, né, no sistema, porque eu sei que ele vai funcionar até com 8, né? Essa é a realidade. Então eu vou fechar aqui, fechar, vou dar next. Aqui eu vou ler os termos, tenho que se aceitar, eu sou obrigado a aceitar os termos, senão eu não consigo passar. Vou em next novamente. Vou salvar o log, porque se der algum problema, eu quero saber o que aconteceu para conseguir tentar resolver, levando em consideração o tempo que nós temos calculado aqui dentro do projeto para resolver um problema, né? Eu não vou passar 2 dias ou, sei lá, 3 horas para resolver esse problema, tenho que reprogramar uma distribuição para conseguir fazer que o software funcione. Então, nós temos um tempo estipulado. Se ele não funcionar, eu vou pôr no relatório depois, ó. Passei 1 hora e não consegui, fiz isso e isso, entendeu? E a gente vai documentar isso. Então, eu vou em Start. Ele vai começar a fazer a instalação aqui do DaVinci para que nós possamos vir usá-lo, tá ok? Vamos aguardar esse processo. Leve em consideração, pessoal, que no Pop! OS dificilmente eu tive problemas para instalação. Essa versão em específico, mais nova do DaVinci aqui, ela está solicitando, mas normalmente a gente instala mais tranquilo no Pop! OS do que em distribuições Linux que não vem muito assim pensada com o uso para desktop ou configurada a sua placa de vídeo e tal. Então aqui eu tenho como é que se diz? Eu tenho uma distribuição que tem bastante coisa dentro dela para fazer com que esse software funcione, tá ok? Eu vou em Finish, vamos ver se ele vai trazer o log aqui. Beleza. Ele me trouxe ícone aqui, depois a gente vai falar disso. Vou trazer aqui para o lado. Vou abrir aqui, pessoal, e agora a gente já tem o seguinte, ó. Logo de cara aqui, eu vou abrir o Blackmagic Raw Speed Test, esse software aqui. Vamos ver se ele funciona. E aí ele funcionou, entendeu? Eu não sei se eu der start aqui, a minha gravação pode parar ou algo do tipo, porque pode ser que ele mexa nos codec, né? Mas eu vou dar um start aqui só para a gente ver aqui se esse programa vai validar aqui e me mostrar se eu tenho suporte. Como eu já disse para vocês, essa placa de vídeo ela tem suporte para tudo que eu preciso fazer no DaVinci Resolver. Então, a NVIDIA 2060 Super, ela é uma placa que realmente a gente consegue utilizar para editar no DaVinci Resolver sem nenhum tipo de precaução, entendeu? Observe que ele me dá aqui, ó, o único que ele fala para mim que eu não conseguiria, né, que o CUDA não tem suporte para 4K 60 FPS, 8K. Eu não vou fazer esse tipo de edição, entendeu? Essa é a realidade. Então, beleza, tá funcionando aqui, vou fechar. Esse é um dos programas que vem com o DaVinci, mas o software que a gente quer em específico é esse aqui. Eu vou abrir ele e logo de cara ele já sobe aqui falando aqui que tem de novo. Aqui a interface aqui tem português. Não sei se esse português é português de Portugal, mas eu não vou colocar. Eu uso o software em inglês mesmo. Eu vou em continuar, caso você queira, basta você trocar, tá ok? Eu vou aqui em Kick Setup. E aí ele fala para mim, o seu sistema operacional ele passou e sua placa de vídeo também passou no teste. Eu vou em próximo e aí ele pergunta como que você quer editar os vídeos. Eu vou colocar aqui como um Full HD 720p Full HD por enquanto, entendeu? Mas eu vou editar vídeos a 4K, que é os vídeos de captura
de benchmark, os vídeos externos que nós capturamos externamente, mas eu também vou editar vídeos para o YouTube Full HD, então eu vou manter aqui a 1080 pixels, entendeu? Eu vou em próximo. O local aqui, pessoal, eu vou manter aqui em barra home vídeos mesmo, vai ser esse padrão. Vou em continuar. No preset eu vou manter o do próprio DaVinci Resolver, não quero mudar para o Adobe Premiere, não quero mudar para o do Final Cut, nem de nenhum outro software, porque eu aprendi a editar no DaVinci utilizando os próprios comandos do DaVinci, entendeu? Se você vem de outro software, você pode escolher qualquer uma dessas opções que vai ajudar aí, mas eu recomendo que você aprenda a utilizar no nativo dele, entendeu? Acho que faz mais sentido. Então, eu vou em continuar, vou dar um start, e aí, inicialmente, parece que ele subiu, né? Pode ser que nesse processo aqui ele simplesmente para, entendeu? E pode ser que não. Vamos aguardar. E aqui, o DaVinci subiu normalzinho. Você chegou aqui agora e não está entendendo nada. Basicamente é o seguinte: nós estamos utilizando o Pop! OS, configurando o Pop! OS para jogos, para edição de vídeo, para poder substituir o Windows 10 que vai ser abandonado pela Microsoft. Basicamente, eu estou configurando o sistema operacional sem muita questão de linha de comando. Eu estou tentando fazer tudo o que é possível sem precisar subir um terminal. Obviamente tem coisas que são impossíveis, mas fazendo o mínimo possível, porque eu quero que esse conteúdo que eu estou gravando aqui eu possa compartilhar com os meus amigos e com pessoas que eu conheço para poder indicar essa distribuição Linux como uma opção de uma alternativa viável ao Windows 10. Basicamente, a gente vai fazer todos os testes, fazer tudo o que eu faria no Windows, colocando aqui nesse processo para ver se realmente é possível substituir a última versão do Windows 10, que vai ser abandonada pela Microsoft, por uma versão do Linux para desktop. Se você quer ver a série completa, você pode acessar esse vídeo aqui. E lá você vai ver a playlist, né? E você vai ver tudo que nós estamos fazendo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e falou!